Amém, irmãos? Boa noite. Vamos sentar em nome de Jesus? Tudo bem com vocês? Dê uma boa noite para quem está pertinho de você, né? Do lado, atrás, na frente, mesmo já tendo feito isso. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando agora, estão nos visitando aí pela primeira vez, seja bem-vindo, pessoal em casa também. Fique ligado que Deus quer tratar bastante com você. Eu acredito que Deus tem uma obra linda para fazer aqui essa noite, já fez durante todo o dia. E não vai deixar você de fora não, amém, pessoal? E nós estamos estudando, estamos no meio aí de uma série sobre o fruto do Espírito de Deus, e tem sido muito bom. O nosso ponto de partida então vai ser Gálatas capítulo 5, vamos abrir a Bíblia lá, Gálatas capítulo 5, Gálatas é Novo Testamento, o Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, já achamos, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Amém. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, o versículo é o de número 22. Ele vai ficar um pouquinho sendo repetido durante esse estudo, porque é o nosso ponto de partida, né? E repito, nós estamos estudando então o fruto do Espírito. Algumas pessoas preferem enxergar aqui como os frutos do Espírito, e eu já expliquei isso. Algumas pessoas enxergam um fruto com vários gomos, outras simplesmente preferem dizer que são 9 os frutos do Espírito. De qualquer maneira, nós vamos estudar os 9 que estão presentes aqui em Gálatas 5:22. Vamos ler? Toda a igreja? A minha tradução diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí o 23 diz: contra estas coisas não há lei. Aleluia. Na semana passada nós começamos o nosso estudo falando então sobre o primeiro fruto, ou se você preferir, o primeiro gomo do fruto, que a minha tradução aqui traz como caridade. E nós entendemos que caridade é o que mesmo, gente? Amor. E aí, só para lembrar um pouquinho, dar uma escovada no seu espírito, nós entendemos que esta é uma palavra que foi traduzida por amor ou caridade, mas que pelo menos no original existem aí 3 tipos de amor. O amor philos, lembra disso ou não? É aquele amor à amizade, né? O amor eros, aquele amor entre um homem e uma mulher, ou vice-versa. E finalmente o amor que nós estudamos, o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus, que tem como característica principal o fato dele ser incondicional. E nós falamos que o amor, fruto do Espírito, resultado de uma vida cheia da presença de Deus, não é aquele amor de eu amo se, eu amo quando. Não, esse é um amor condicionado. E vamos ser sinceros, não precisa ter o Espírito Santo para amar desse jeito, né? As pessoas aí fora amam assim também. Aí eu amo porque ele me ama, eu gosto dele porque ele gosta de mim, eu cumprimento porque ele me cumprimenta. E isso está equivocado no que diz respeito a fruto do Espírito. Entendemos que precisamos amar como Cristo nos ama. Como é que Cristo nos ama? Incondicionalmente. Deus não te ama porque Deus te ama e ponto final. Obrigado, Jesus, pelo seu amor conosco. Amém? Hoje nós vamos seguir aqui no segundo fruto, ou no segundo gomo. E aí a minha Bíblia diz, o primeiro é caridade, amor. A minha Bíblia traz como gozo. Está assim na sua? O que é gozo, gente?
alegria. Então hoje nós vamos falar sobre alegria. Amém? Então fecha os olhos sentado mesmo. Pai, nós pedimos a tua graça, a tua unção, a tua direção. E o Senhor vai nos ensinar mais um pouquinho acerca do fruto do teu Espírito, dos frutos que uma pessoa espiritual necessariamente deve apresentar. Meu Deus, que o Senhor encontre espaço no nosso coração e nos ajude em relação ao nosso entendimento, porque eu sei, ó Deus, que o coração nós devemos abrir para o Senhor, mas o entendimento carecemos de auxílio da tua parte, porque eu entendo que é o Senhor quem abre, transforma, é o teu Espírito quem nos convence da necessidade de mudança, transformação, do que precisa ser melhorado. Peço que o Senhor nos alcance aqui esta noite, em nome de Jesus, e esse povo de Deus diga amém e glória a Deus. Amém? Vamos falar sobre o que hoje, irmãos? Está muito fraquinho, irmãos. Vamos falar sobre o que hoje? Alegria. Vamos começar tentando corrigir um equívoco, sabe? De uma frase que é muito falada no meio cristão. Vamos ler a frase, vamos ver se você já ouviu essa frase. Está lá em Neemias. Neemias capítulo 8. Está no Antigo Testamento, Neemias. A Bíblia começa com Gênesis, depois vem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras e Neemias. Neemias capítulo 8. Veja comigo se você já não ouviu esta frase. Eu vou ler aqui com vocês em Neemias capítulo 8, versículo 10. Qual é o livro? Neemias, capítulo 8, e o versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Muito bem, diz assim o 10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Amém. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos repetir essa frase famosa? A alegria do Senhor é a vossa força. Vai, toda a igreja. A alegria do Senhor é a vossa força. Sabe, quantos já ouviram essa frase já, irmãos? Principalmente, sabe quem gosta muito de usar isso? Ministro de louvor. Ministro de louvor tem uma paixão por essa frase. Na hora que eles vão abrir assim a reunião, eles dizem assim, os cantores, cantor ama essa frase. Ele percebe que precisa animar, aí ele diz assim: vamos cantar, irmãos, vamos bater palma, vamos pular, vamos dançar, vamos. Aí eles justificam dizendo: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu ouvia isso, eu não sei vocês, eu estou falando de mim. Sabe qual era a impressão que eu tinha? A impressão que eu tinha era a seguinte: eu preciso... porque quanto mais alegre eu demonstrasse ser, mais forte eu seria. Tudo errado, irmãos. Não é nada disso, está escrito na Bíblia, está tudo equivocado. As pessoas diziam assim para mim: a alegria do Senhor é a sua força. Aí eu imaginava, sei lá, ou eu tendo que rir, ou Deus lá no céu. Nada a ver, não é isso que está escrito aqui. Ô pastor, o que é que está escrito aqui? O que está escrito. Que revelação, né, irmãos? Pastor, mas o que é que está escrito? Está escrito que Deus fica alegre quando te vê forte. Está escrito. Vou repetir para você entender. Deus fica alegre, Deus fica feliz quando te vê forte. Portanto, olha aqui para mim. A alegria do Senhor, Deus fica alegre
quando vê a sua força. Deu para você entender? A alegria do Senhor é a nossa. Diga glória a Deus. Então não tem nada a ver com a minha gargalhada? Não. Mas e se eu pular bastante? Não. Por favor, deixa eu explicar, não tenho nada contra pular, dançar, cantar, bater palmas. Eu particularmente gosto muito. A Bíblia diz: onde é o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Gosto de ver o Paulão cantando, pulando. Você fala: vai lá, Paulo, ele misericórdia, vai mesmo. E vira uma festa, e na presença do Senhor é bom demais. A Bíblia diz que na presença dele há abundância de alegria. Há um texto no livro de Jó que diz que perante ele até a tristeza salta de alegria. Glória a Deus. Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria. Mas hoje nós precisamos separar, né, irmãos, de que tipo de alegria nós estamos tratando aqui essa noite. Amém? Para isso, eu escolhi 2 textos, e nós vamos falar de alegria, sempre lembrando você que a alegria que eu quero tratar hoje é aquela que é fruto do Espírito Santo, ou seja, ela é resultado de uma vida e de uma comunhão com o Espírito Santo. Mas nós vamos estudar 2 histórias e nós vamos perceber, eu acredito vai ficar bem claro, a diferença entre esses 2 tipos de alegria. Tudo bem? Vamos para a primeira. Lucas capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. O Novo Testamento começa com Mateus, depois vem Marcos, e aí Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 5. De propósito, eu escolhi essa história sobre um sacerdote chamado Zacarias, um homem de Deus. Você vai perceber que ele foi até muito elogiado, ele é muito elogiado na Bíblia Sagrada, mas tudo que eu vou falar para vocês aqui tem propósito, Lucas capítulo 1, versículo 5, quem encontrou diga amém. Muito bem, diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. O que eu quero que você grave daqui? Existiu um sacerdote chamado Zacarias, e a mulher dele era Isabel. Tudo bem? Versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Irmãos, que elogio que a palavra de Deus faz a esse casal, gente. Que palavra forte. Então eu não posso pegar um texto ou Zacarias e dizer assim: esse Zacarias, ele estava cheio de pecado. Não, olha o que a Bíblia está dizendo. O casal Zacarias e Isabel, eles andavam na presença de Deus, observando todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Diga glória a Deus. Mas, atenção, ainda assim, o versículo 7 diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, saindo um pouco do tema, mas quem sabe você se encontra nessa situação. Sabe, irmãos, quando nós já não vivemos tão bem assim com Deus, quando nós levamos as coisas de Deus muito a sério, e as coisas não dão certo, nós sabemos no fundo do coração que não está dando certo, porque nós temos que melhorar mesmo, né? Agora nós temos alguns conflitos quando nós fazemos tudo certo e dá tudo errado. Aí a gente fica meio confuso. Meu Deus, eu não estou entendendo. É o caso aqui. Eles andavam em todos os mandamentos, cumpriam, faziam a vontade de Deus. Mesmo assim, havia falta de um filho. Quem sabe essa é a sua história, pastor. Puxa, tudo que eu ouço na igreja, toda mensagem, eu anoto, eu ponho no coração, eu abraço, eu luto para praticar, para viver o evangelho.